Ontem eu tive a alegria, o prazer e a honra também de ministrar a palavra de Deus numa igreja em Formosa, igreja pastoreada por uma senhora que é uma querida amiga, a pastora Argermária. Ela é a avó do nosso Timóteo, músico da igreja, e uma igreja bem pequenininha, mas como foi bom estar ali. Eu me lembrei de como a igreja Adão começou, né? E foi muito legal aquela lembrança. E eu fui com um irmão muito querido, irmão, amigo meu de infância tal. Eu peguei ele e fomos para lá. E daqui para lá ele foi conversando comigo sobre os seus sonhos, as ações que ele deseja empreender daqui para frente, a confiança dele em Jesus, e que nada mais na vida dele importa senão a Jesus, e tudo que ele fizer daqui para frente, ele decidiu colocar Jesus em primeiro lugar. E aí eu então não pude dizer outra coisa, senão num dado momento da conversa, né, na estrada, de dizer: olha, você pode se preparar porque Deus vai te surpreender, né? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele vem e nos surpreende. Além disso, aí lá, como estávamos em 2 carros, eu fui levar um outro irmão que foi ministrar também com a gente, do louvor, e aí eu fui levá-lo em casa. Então esse irmão veio no outro carro, e esse outro irmão veio no nosso carro, no meu carro, só eu e ele. E a gente também voltou de Formosa, conversando sobre, por exemplo, a vaidade humana, né? O ego, né? Inflamado, aquela coisa da soberba, da arrogância, que muitas vezes faz com que a gente ache que vai alcançar o mundo inteiro, e quando a gente menos espera, como não tem base, a coisa se desmorona, né? A coisa parece que implode assim de uma forma, e a gente não alcança os nossos objetivos. E aí eu dizia para ele: rapaz, na igreja Adão a gente ensina o tempo todo que o que importa para nós é humildade, né? A gente quer o quê? Ser servo de fato. A gente quer lavar os pés uns dos outros, espiritualmente falando, né? E aí, porque a gente aprendeu isso com Jesus, e é interessante que foi um papo tão gostoso para ir, tão gostoso para voltar, que isso me inspirou agora pela manhã elaborar essa mensagem. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre ações que mudam o mundo, ok? O mundo precisa de ações consistentes, ações que mudem, né, as estruturas do mundo. Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Então a gente percebe que há um perfil no mundo, né? Há uma estrutura mundana que precisa o quê? Que precisa ser mudada, modificada. E aí nós, como igreja, somos chamados pelo Senhor a cada um de nós o quê? Dar a sua contribuição. Porque se nós vivemos esse reino, cujo rei é Jesus, então cada um de nós tem um papel fundamental para desempenhar, né? Uma ação fundamental para realizar nesse reino do Senhor Jesus, ok? Então, eu quero compartilhar com vocês nessa hora uma palavra que Deus me deu pela manhã. Está em 2º livro dos Reis de Israel, capítulo 7, versículos de 1 a 20, é um texto longo, mas eu quero muito compartilhar isso com você. Essa história aqui é o seguinte: o 2º livro dos Reis de Israel é a complementação do primeiro, é a continuação do primeiro livro dos Reis de Israel, e basicamente é a mostragem do reino de Israel dividido: reino sul, Judá; reino norte, Israel. Ambos tiveram reis que, por exemplo, praticaram uma justiça desigual, também desenvolveram muito a idolatria no meio do povo, e permitiram, pela corrupção do gênero humano, o pecado no meio do povo, né? Os reis que deveriam ser os grandes referenciais de santidade, na verdade estavam entregando o povo a uma vida de pecado. E Deus levanta 2 profetas extraordinários nessa época. Deus levanta o profeta Elias, e o sucessor dele, agora em 2º livro de Reis, profeta Eliseu, vem e aí faz o seguinte: lança sobre o povo uma palavra profética que iria impactar não somente aquela geração, mas iria restaurar a bênção de Deus sobre a geração futura. E aí, quando eu olho para a vida desse profeta chamado Eliseu, cujo nome diz: Deus é o meu auxílio, ou Deus é aquele que me salva, eu fico pensando
no papel que cada um de nós pode desempenhar no reino de Deus, a respeito de empreendimentos, a respeito de empreender uma coisa boa, de fazer uma coisa boa. E uma das coisas que a gente pode fazer, na verdade, é ser portador de uma boa notícia, ser portador de uma boa nova, pois evangelho é boa notícia, ok? E eu te convido nessa hora a vir comigo e a gente compartilhar essa porção da palavra de Deus, que diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor Adonai fizesse janelas no céu, poderia isso suceder ou acontecer? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as suas tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto e que se vêm extenuando, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios,
Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor Adonai fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo atropelou a porta e ele morreu. Queridos, essa é uma das porções mais reveladoras da palavra de Deus. Se a gente atentar direitinho e fizer uma imersão nesse texto, a gente vai descobrir coisas tremendas que Deus vai nos comunicar através da leitura desse texto. Mas uma coisa é certa: Deus quer nos revelar aquilo que é importante para nós nos dias de hoje, quando nós estamos bem próximos da chegada de um novo ano, isto é, o ano de 2020, diante dessa humanidade que está caminhando da forma como vem caminhando. Eu creio, queridos irmãos, que esse texto vai nos revelar nessa manhã coisas que referem-se à vontade soberana de Deus para cada um de nós. E aí, nesse momento, eu desejo falar sobre ações que mudam o mundo. E eu creio, queridos irmãos, que cada um de nós tem um papel a ser desempenhado neste mundo em que o Senhor nos comissionou como igreja para estabelecermos o seu reino. E eu não posso deixar de perceber que nessa hora Deus espera que eu e você entendamos o plano dele para cada um de nós. Deus usa o profeta Eliseu para dizer: amanhã, a esta hora, se comprará, se venderá 2 pesos de farinha por um ciclo, e também se venderá 1 peso de cevada por um ciclo. Alguém ouviu aquela voz profética e duvidou, dizendo: olha, ainda que Deus abrisse janela no céu, isso sucederia, isso aconteceria. Queridos, eu quero primeiro mostrar para você que ações que mudam o mundo, elas têm a sua forma própria de serem realizadas. E aí eu quero te dizer que a gente, como igreja de Jesus, no século 21, a gente não precisa ficar atrás de novidade, porque tudo aquilo que é novo, Deus já nos revelou nessa palavra, pois essa palavra é mais que nova, essa palavra é eterna. Aleluia! Então, quando eu penso em ações que mudam o mundo, eu tenho que pensar em 3 tipos de ações. Primeiro, ação concreta. Segundo, ação importante. E terceira, ação espiritual. Ações concretas são aquelas que nós devemos empreender sabendo como estamos começando e como terminaremos. Já viram pessoas que começam uma coisa e largam pelo caminho? Já viram pessoas que começam um projeto e não conseguem desenvolver a ponto de concluir? Já viram pessoas que sonharam sonhos, mas que com o passar do tempo desistiram de seus sonhos? Deixa eu contar uma coisa aqui. A gente lá em casa não tem dormido bem. A Kézia anda sentindo umas dores num lugar pontual nas costas. Ela tem 3 anos, a nossa princesinha Ruth Kézia. E isso tem tirado o meu sono e o sono da Kelly. E a gente fica revezando e ela dorme entre nós. Muitas vezes ela não quer ficar no quarto dela. E aí ela passa às vezes um período da noite reclamando dessa dor. E a gente ora, a gente estende as mãos. E a gente está percebendo que essa dor está espaçando, mas isso está nos preocupando sim.
E essa noite eu cheguei cansado, deitei, dormi mal. E uma das coisas que os autores aí do livro A Saúde do Homem Sábio, o pastor José Carlos Pereira e o doutor Leandro Vaz têm dito sobre a importância do descanso, né? E eu tenho falado, Deus, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Eu já tenho ao longo dos anos aprendido a descansar em Deus, que é o Senhor. Mas claro, um sono perfeito, um sono tranquilo, um sono profundo é muito bom, traz realmente saúde para nós e nós precisamos disso. Mas nessa noite aconteceu algo sobrenatural comigo. Eu dormi e eu sei, eu estava acordado, na minha cabeça deu um estouro, pum! E eu percebi que aquele estouro era como que uma bomba dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro. Eu percebi um formato na minha imaginação como de um cogumelo, de uma bomba que explode. E aí então, eu acordei pela manhã e me lembrei da conversa que tive com meu irmão indo para Formosa. Lembrei da conversa que tive com outro irmão voltando de Formosa, ontem à noite. E aí Deus falou comigo. Eu estourei uma bomba dentro da sua cabeça, para você não pensar nem com o lado emotivo do seu cérebro e nem com o lado racional. Eu estou trazendo equilíbrio à sua forma de pensar e à sua forma de ver as coisas. E aí uma coisa interessante é que eu percebo que as nossas ações concretas, elas fracassam, elas não são concretizadas exatamente quando a gente deixa, por exemplo, ou o lado emocional falar mais alto ou o lado racional. E aí eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus recomenda: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então eu quero te dizer uma coisa, tanto a parte que fala do emocional do nosso cérebro como a racional, elas precisam ser suplantadas sim, elas precisam perceber que existe algo maior e mais elevado para ser pensado e para ser vivido por nós. Eu quero te dizer que essa é de fato aquela ação que a gente vai empreender e que vai nos levar para perto de Deus. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens, as pessoas, elas sentirão comichões nos ouvidos por ouvir novidades. E o mundo está cheio de novidade. Tem gente que gasta uma grana violenta em busca de novidade. Uau, eu quero saber como é Marte. Tem gente preparando viagem para lá. Deixa eu te falar uma coisa, ações concretas são revelações de Deus que trazem equilíbrio à nossa vida. A fé e a obra têm que caminhar juntas. Quando você for desenvolver um projeto, você tem que saber se você consegue iniciar e terminar. Tiago falou sobre isso. Tiago, capítulo 2, versículo 19 até o 26. Tiago disse assim: crês tu que Deus é um só? Se credes, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Agora olha só o que ele diz: mas queres saber, homem vão, homem insensato, homem natural, homem mundano, que a fé sem obras é estéril, é morta? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Fé e obras devem caminhar junto. E de igual modo não foi a meretriz Raabe, lá quando Israel entrou em Canaã, estava para entrar em Canaã, lá na cidade de Jericó. E também não foi, de modo igual não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho para não serem apanhados?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer eu tenho fé e não praticar obras. Não adianta eu dizer eu faço obras e não ter fé. Deve haver o quê? Equilíbrio. Está entendendo? E aí, o próprio Senhor Jesus um dia ensinou a cada um de nós como é que isso funciona. Obras, ações concretas. Jesus disse assim, olha, um homem, melhor, ele disse, qual de vós, por favor, Mateus 5, Lucas 14, 28, Lucas 14, 28, olha só o que Jesus disse, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular se pode começar a obra e acabar? E aí, pode botar o 29? Olha que coisa interessante, ele diz assim, ó, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, ou seja, a fundação da obra, a base da obra, não a podendo acabar, concluir, todos os que a virem comecem a zombar dele. 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tudo aquilo que nós, como povo de Deus, vamos empreender, nós devemos empreender com ações concretas. Nós devemos começar e terminar. Segundo, ações importantes. Ações importantes são aquelas, deixa eu voltar um pouquinho. Ações concretas são aquelas que a gente deve entender quando a gente pode começar e quando a gente vai terminar, ok? Isso é estatística. Agora, ações importantes são aquelas que não podem de modo algum deixar de serem realizadas, feitas. Deus chama Noé, olha a humanidade, vê que a humanidade estava depravada. E Deus chama Noé e fala, ei, construa uma arca. E Noé prontamente obedeceu a Deus. Noé começou a construir um barco gigantesco. Pode projetar, Tiago, por favor. Gênesis 6, de 11 a 14. Olha só, Deus então, deixa eu citar o verso 10, para a gente entender como é que funciona a coisa da família de Noé. Gênesis, precisa projetar não, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ora, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, o importante aqui é a gente entender que Noé tinha uma família, ok? E aí olha que coisa interessante, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, 11 até o 14. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, ou seja, Deus olhou toda a humanidade fora da família, fora do núcleo da família de Noé e percebeu que todos estavam corrompidos. Mas no meio daquele gênero todo corrompido, Deus encontrou o quê? A família de Noé. Diga comigo, Deus, mesmo nesse mundo todo corrompido, encontrará a minha família como uma família bendita do Senhor. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Deus deu um comando.
Noé, faz essa arca, porque eu vou detonar todo mundo, mas você e sua família e mais um casal de cada espécie de animal eu vou preservar. Quando você acha graça diante do Senhor, nas suas ações importantes, ou seja, aquilo que você sabe que tem que ser feito agora, você não deixa para depois, que foi isso que Noé fez. Noé não disse: Deus, espera aí, o ano ainda não acabou, Deus, no ano que vem eu penso como é que eu vou fazer isso. Olha, Noé, eu ainda não casei, espera um pouquinho, deixa o casório acontecer, que aí eu começo a fazer. Olha, Deus, deixa o casório acontecer, que aí eu começo a fazer o que você quer. Olha, Deus, eu ainda não passei naquele concurso que eu tanto desejo, então vamos esperar um pouquinho para eu te obedecer. E por aí vai. Não. Deus chegou para Noé e disse: construa uma arca. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Agora, a chuva está até ajudando aí fora. Deus está falando assim para mim e para você: construa uma arca. Melhor, Deus está dizendo: construa a sua arca. Pastor, qual é a minha arca? A tua casa, a tua família. A arca no tempo presente também pode ser a igreja. Pode ser a igreja. E aí a gente entra, a gente vem para a igreja, a gente começa a viver a vida, esse estilo de vida cristão. E aí é interessante, a gente começa a descobrir coisas tremendas que Deus há muito tempo já havia revelado a respeito de mim e de ti. E aí uma coisa que a gente precisa saber é que é melhor obedecer a Deus do que desobedecer a Deus. Sabe por quê? Porque ainda que tudo isso se pareça muito estranho, que traga uma estranheza tremenda para nós, quando nós sabemos que aquela ação é importante, ou seja, que ela não pode ser adiada, e que ela não pode também ser potencializada, a ponto da gente achar que é com a força do nosso braço que a gente resolve as coisas. Quando a gente entende que a gente precisa permanecer na arca, acontece a salvação. Quando a gente desobedece e não entra na arca, a gente é morto, afogado nas águas do dilúvio do pecado dessa vida. Já parou para pensar? Quanta gente está morrendo aí fora? A gente olha, a gente percebe no semblante das pessoas, estão andando de um lado para o outro, mas são mortos. Estão mortos. O pecado é algo que escraviza e mata alguém. Mas olha só, um pouco depois de Deus ter preservado a família de Noé, as suas gerações futuras cometeram um pecado contra Deus. Deus abençoou tremendamente aquela geração que foi renovada a partir da família de Noé, mas eles se desviaram do caminho de Deus. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. A história conta que esse povo cresceu, desenvolveu, e eles foram os inventores de tijolos. Eles inventaram o tijolo. E aí eles pensaram: vamos construir uma cidade grande, poderosa, e vamos construir uma torre grande que toque no topo do céu. Conhece alguém assim que quer ser maior que Deus? Betão, vou fazer igual eu fazia lá com você em Israel. Sabe de uma coisa? Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. O que estava acontecendo? Unidade entre as pessoas, comunhão entre as pessoas, harmonia entre as pessoas. Era um só povo, uma só família, uma só gente. E deslocando-se os homens para o Oriente, andando mais um pouco, porque eles eram peregrinos, nômades, acharam um vale na terra de Siná, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois,
façamos tijolos. Olha só, inventaram o tijolo, gente, naquela época, e queimemo-los bem. Para que ficar resistente, ok? O fogo faz com que o barro fique endurecido, enrijecido. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: ei, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. Olha que presunção. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor Adonai para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão. Diga comigo: na minha casa não haverá Babel. Na minha casa não haverá confusão. Diga comigo: a minha casa é local da bênção de Deus. Tudo aquilo que para mim é uma ação importante, eu não deixarei para amanhã, eu começarei a fazer hoje mesmo. Aleluia. Quando eu olho esse texto, eu penso que fazer coisas grandes não é a mesma coisa que fazer grandes coisas. Fazer coisas grandes não é o mesmo que fazer grandes coisas. A gente precisa entender isso. E aí é que eu falo que deve haver um equilíbrio entre o nosso lado do cérebro emocional e o racional. Sabe por quê? Porque se a gente viver, na corda bamba da vida, no zigue-zague da vida, no balanço da vida, a gente não consegue o que? Entender aquilo que é a ação mais importante a ser feita. Tem que haver o que? Equilíbrio. E aí é interessante. Por quê? Porque às vezes eu mudo de lugar aquilo que deveria vir primeiro. Grandeza é algo que pertence ao céu, então deve vir antes das coisas. A coisificação é uma coisa que pertence a este mundo, a essa realidade aqui, mas a grandeza é algo que vem de Deus, e eu quero te conclamar e te encorajar a começar a pensar dessa forma, de uma forma equacionada, equilibrada, onde você não só cede às coisas, emoções, ou também às suas emoções, ou também você só cede às coisas racionais, mas que você coloque tudo aquilo que vem do céu antes de qualquer coisa na sua vida. Eu não preciso fazer coisas grandes, eu preciso fazer grandes coisas. Pastor, me dê um sinal de uma grande coisa. Toda grande coisa começa pequeno. A palavra de Deus diz: o teu início terá sido pequeno, mas o teu fim será grande ao extremo. A palavra de Deus diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E aí é necessário entender o quê? Que do que eu faço parte é maior do que a parte que eu faço. Mas a parte que eu faço eu não posso deixar de fazer. Outro não pode fazer por mim, sou eu que tenho que fazer. E a gente precisa entender isso, da parte do que eu faço parte é maior do que a parte que eu faço. E aí a gente tem que entender que mesmo que o que a gente faça seja algo pequeno, nós não podemos deixar de fazer. Sabe, aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele não vai dar a outro agora. Ele quer que você assuma um posicionamento.
Pastor, mas eu me sinto tão pequenininho. O que eu faço é tão pouquinho. Sabe o que Madre Teresa de Calcutá disse certa vez? Eu vou citar duas coisas que ela falou. Ela disse certa vez assim: as nossas lágrimas em oração são como gotas que preenchem o oceano. As nossas lágrimas derramadas em oração são como gotas que preenchem o oceano. Você olha o oceano, esse mundão todo, ele não é oceano sem uma gota d'água. Ele tem que receber a gotícula, ele tem que receber o pingo para se tornar um oceano. Outra coisa que ela falou, certa vez levaram ela lá em Washington DC e começaram a mostrar aqueles prédios todos para ela, e ela andando no meio daquilo, e falaram para ela assim: olha madre, olha aqui que coisa grande. E ela então respondeu para a pessoa que exclamou dizendo: olha que coisa grande. E ela disse: eu nunca vi um lugar tão pequeno. Entendeu? Não adianta construir uma torre, não adianta construir coisas grandes, se aquilo que você está fazendo não glorifica o nome do Senhor. É em vão. Terceira ação, ação espiritual. As ações espirituais são aquelas que trazem boas notícias. Evangelho é boa notícia, deve ser divulgado, pregado, proclamado entre todas as gentes e de todas as nações. E aí é necessário entender que cada um de nós, com a pequena parte que a gente faz, a gente tem que fazer como servo. Segundo o livro de Reis, capítulo 7, verso 9. Foi o texto que a gente leu. O profeta Eliseu diz: olha, amanhã, esta hora, isso acontecerá. E aí o capitão do rei disse: olha, ainda que Deus abrisse uma janela no céu, será que isso poderia acontecer? Deus usou 4 leprosos, 4 homens que estavam designados a viver fora dos muros da cidade porque eram doentes. Mas Deus usou esses leprosos para trazer uma boa notícia. Eles disseram, então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, boas notícias, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Olha que ousadia. Eles sabiam que eles não poderiam entrar no palácio, mas eles tinham que o quê? Realizar uma ação espiritual. E isso só aconteceu porque eles estavam enfermos, porque eram leprosos, porque eram coitados, desgraçados. Não, é porque o Eterno decidiu abrir os olhos dele para que eles pudessem contemplar não aquilo que o homem faz, mas aquilo que Deus realiza. Aleluia! Isso que a gente precisa ver. A gente precisa o tempo todo ver aquilo que Deus está realizando diante dos nossos olhos. Eles foram lá e certificaram: este dia é dia de boas novas. E eu quero declarar que hoje é dia de boas novas na sua vida. Hoje é dia de novos sonhos, novas perspectivas, nova conscientização. Eu declaro que todas as suas ações daqui para frente não somente serão concretas, não somente serão importantes, mas sobretudo serão ações espirituais. Sabe, Jesus ele falou assim, Mateus 5,14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade no alto da montanha. Uma cidade à noite iluminada no alto da montanha, todo mundo vê.
E é interessante que Jesus está dando a dica para mim e para você: ei, seja luz, resplandeça, ilumine, contagie, transforme. Deus está falando com você. Chegou a hora de você empreender ações que vão mudar o mundo. É com você que Ele conta, não é outro. Ele não vai fazer anjo descer, é comigo e com você que Ele está contando nessa hora. Ele está dizendo: seja a luz, seja essa cidade no alto da montanha, que todo mundo olhe e perceba, ali está algo poderoso. Aleluia. E se nós temos que ser luz do mundo, isso não é uma coisa exterior, isso é uma coisa interior, tem que sair de dentro de nós. E a minha pergunta para você agora é: o que é que tem saído de dentro de você? O que é que tem saído de sua boca? Deixa eu te dizer uma coisa: toda palavra que sai da nossa boca que não é luz, escurece ainda mais o mundo. Toda palavra que sai da nossa boca e não é luz, escurece ainda mais o mundo. E aí, você vai decidir o quê? Luz ou treva? A escolha é sua. Quais são as ações que você vai começar a empreender daqui para frente para mudar o mundo? Você empreenderá ações concretas, ações importantes, ações espirituais. Quero terminar citando Romanos 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque aquele que assim serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito dos homens. Porque aquele que assim serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito dos homens. A decisão é tua. Quero te convidar a ficar em pé, por favor. Nós estamos bem perto de um novo ano, o ano de 2020. De alguma forma, quando a gente reflete sobre a chegada de um novo ano, quando a gente pensa sobre a chegada de um novo ano, a gente é levado a pensar naquilo que vamos fazer. Quantas vezes vai chegando o final do ano, a gente faz 1000 promessas e não cumpre 1% delas. Sabe, hoje o Senhor está nos chamando para fazermos votos que vão glorificar o seu nome. Deus espera que nós empreendamos ações que venham mudar esse mundo. E posso te falar uma coisa, não é nada difícil. Basta que a gente entenda que do que a gente faz parte, que é o reino, é muito maior do que a parte que fazemos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente está construindo, com os tijolos que a gente está colocando para construir uma torre, com as coisas materiais que a gente está construindo e conseguindo e comprando. Isso tem a ver com a capacidade que a gente tem de se doar para esse reino e assumir a postura de ser servo de todos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque aquele que assim serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito dos homens. Se nós começarmos a empreender ações que venham mudar o mundo, as pessoas que estão lá no mundo começarão a olhar para a gente de forma diferente. Elas vão falar: uau, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente.
Eu quero também viver isso, eu quero experimentar isso. E aí a gente começa a botar o que? Esse mundo no eixo certo. O poder de colocar o mundo no eixo certo não está na mão do capital, está na mão da igreja. O poder de colocar o mundo no eixo certo não está na mão do capital, está na mão da igreja. Agora vira para essa pessoa linda que Deus colocou do teu lado e diz: eu e você somos igreja. E agora eu quero te pedir que você dê um aplauso bem forte para Jesus. Pode tomar seu assento, pode tomar seu assento. Gostaria de saber se nessa manhã alguém entre nós talvez esteja aqui pela primeira vez, ou talvez já haja um tempo que frequenta aqui a Igreja Adã, não sei, Deus sabe, mas eu queria realmente saber se entre nós há alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus te abençoe, Fernanda. Sabe, entregar a vida a Jesus não é: eu vou ter que me tornar um religioso agora. Eu vou ter que me tornar uma carola, um beato. Não. Entregar a vida a Jesus é receber a identidade de filho amado do Pai. Eu queria saber, há mais alguém que quer entregar a sua vida? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Alguém? Deus abençoe. Lá atrás um irmão. Deus abençoe. Eu quero convidar vocês a virem aqui à frente. Eu quero muito orar por vocês e com vocês. Vocês podem sair dos seus lugares. Vocês que levantaram as mãos, vocês podem sair do lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês e com vocês. Não se sintam constrangidos. É um convite que eu faço a vocês com muito amor e carinho. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja sair do seu lugar e vir aqui à frente? Há mais alguém? Se você vier, eu tenho certeza, você estará fazendo a melhor escolha da sua vida. Deus abençoe vocês. Isso. Venha e receba Jesus. Nós vamos orar. Todos os dias em que eu prego a palavra de Deus, eu me lembro do dia da minha conversão. Eu estava na galeria da igreja, a igreja que eu nasci na fé era muito grande. Tinha uma galeria enorme, muita gente. E começou-se a cantar um hino do cantor cristão, dizendo: vem já, vem pecador, vem. E eu ouvi aquele cântico, aquele hino, era como se Deus estivesse chamando o meu nome nos meus ouvidos. Márcio, vem já, vem pecador, vem sem demora, vem sem demora. Foi isso que vocês fizeram aqui agora. Vocês vieram sem demora ao pronto atendimento do convite amorável desse Deus eterno
dizendo o nome de cada um de vocês: vem filho, vem filha, vem já, vem já. É isso que a gente está vendo aqui agora. Então eu quero dizer para vocês que daqui para frente vocês de fato têm uma família divina, uma família bendita do Senhor. Daqui para frente eu creio, nunca mais vocês se sentirão sozinhos. Porque ainda que muita gente que até hoje tenha vivido ao seu lado te abandone, eu quero te dizer, o Senhor, o seu Pai, o seu Salvador, Ele jamais te abandonará. Essa é a maior decisão que uma pessoa pode tomar: entregar a sua vida a Jesus. Então nós vamos orar. E aquele que começou em vocês a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Será que vocês podem estar em pé e estender as mãos para cá? Talvez você não tenha saído do seu lugar. Talvez o seu coração tenha palpitado de forma diferente. Você sentiu um ardor no seu coração, uma chama queimando. E você até pensou: puxa, esse é o momento de eu entregar a minha vida a Jesus. Esse é o momento de eu ir lá na frente. Esse é o momento de eu receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu sei, uma batalha foi travada e você está aí num impasse tremendo, porque você não sabe o que você deve fazer a partir de agora. Eu creio que nessa hora o Espírito Santo está falando ao seu coração: filho, filha, saia do seu lugar e venha agora, venha correndo para os meus braços, entregue-se a mim. Eu quero me assenhorar de você, eu quero fazer de você de fato mais que vencedor. Então, se você está aqui e ainda está no seu lugar e ainda não saiu do seu lugar, eu quero lhe fazer ainda um convite: saia correndo, venha e receba Jesus. Se você está aqui, em nome de Jesus, eu libero a sua vida para vir correndo para os braços do Pai. A sua vida está liberada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém deseja sair do seu lugar agora? Venha. Se você está aqui e ouviu a voz de Deus, sai agora. Deus abençoe. Há mais alguém que quer sair agora? Vem, 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 em nome de Jesus. Hoje, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Cadeias estão caindo. Há poder no nome de Jesus. Venha, 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 venha e receba Jesus. Alguém que quer sair do seu lugar ainda? Se você desejar, pode sair do seu lugar. Se você desejar, pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Você pode adorar ao Senhor, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você pode adorar a Deus dizendo: meu amado. Meu amado
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua! Vem sobre nós, Senhor. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Que bom que você atendeu esse chamado. Você realmente é filho, filha amada do Pai. E eu declaro que as suas ações vão mudar o mundo. Exatamente porque você pertence a essa família poderosa. E como já disse, o que transforma o mundo não é o capital. O que transforma o mundo é a igreja. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão, cada irmã que atendeu esse apelo, esse chamado e veio à frente, veio ao teu altar, Senhor amado, como, ó Deus querido, sinal visível de que a tua palavra jamais volta vazia. Agora, Senhor, atende prontamente às necessidades de cada um deles e os orienta, e os direciona, e os leva pelo teu caminho que é perfeito. Ó Deus, que eles sejam bem-sucedidos em todas as ações de suas vidas, que as ações deles mudem o mundo, que sejam ações concretas, importantes e espirituais. Muito obrigado, Senhor, pois nós oramos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.